Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Venho aqui falar um pouco ainda sobre o Flow Design. Vamos entender um exemplo de aplicação disso para estudos urbanos ou de microescala. E aí o primeiro passo é entender a questão da ventilação. Aqui é um recorte de uma área loteada e nós vamos estudar especificamente esse conjunto de edifícios aqui. São edifícios, múltiplos pavimentos. A gente vai entender como é que interpreta melhor, como é que entende essa relação com a ventilação e a pressão. O primeiro passo é entender sobre o vento. Então, o primeiro passo é falar com o SOA. O SOA ele é um software gratuito, disponibilizado online, onde você pode baixar e nele tem as informações de algumas capitais do Brasil sobre as condicionantes de vento e também de insolação. Nesse caso, vamos usar para analisar o vento, que nós vamos trabalhar com a cidade de Natal. Quando eu seleciono Natal e a parte dos ventos, ele mostra essa informação. O que ele está mostrando aqui é, ao longo das estações do ano, a intensidade dos ventos, correto? A velocidade média deles que está acontecendo e a direção que eles estão predominando. Então é importante para que a gente possa analisar e entender essa visão. Então ele tem as velocidades e as frequências, né? As frequências é o quê? É importante que a gente vai entender de onde vem o vento em cada época do ano. Então a gente consegue perceber que no período da primavera e verão ele vem predominantemente de leste e no período do outono e inverno ele vem predominantemente de sul. Ao longo de todo o ano ele vem em sudeste. Então essa interpretação muitas vezes de que o vento é somente o sudeste é muito delicada, tem que levar em conta sempre isso, essa questão das predominâncias. Então seria interessante fazer uma simulação levando em conta leste e levando em conta um pouco para sul e sudeste, que aí pode ser interessante para o estudo, dependendo do interesse. Também a gente vê as velocidades, porque a velocidade é importante para colocar dentro do flow design, uma vez que ele vai precisar da velocidade média do ar daquela região. Nesse caso, vamos trabalhar o quê? Ele está na média de, no máximo, 6 metros por segundo e não passa disso em nenhuma época do ano. Então, essa vai ser a velocidade média que nós vamos inserir lá dentro do software. Mesmo que aqui tenha uma situação mais predominante primavera-verão, vamos usar ela como uma situação máxima para relacionar. Dentro do Flow Design, vamos entender aqui como é que vai ser feito. O primeiro passo é configurar o túnel de vento em si. A gente vai aqui, túnel de vento. A velocidade média eu já tinha colocado de 8. Então vamos deixar, a gente viu lá, fica até 6 metros por segundo. Isso que a gente tem informação. Então dá um OK, então ele já vai simular nessa velocidade. Então isso vai mudar um pouco aqui. Vamos ver a questão da velocidade aqui, ó, velocidades. Então ele já vai trabalhar nessa faixa de velocidade. É importante por conta das canalizações e observações que a gente pode fazer ao longo do conjunto modelado aqui. Então, a gente já tem as informações aqui ao lado. Vamos só manipular e ver aqui. O primeiro passo é entender o norte já está configurado para cá, mas observem que o vento, sempre no Flow Design, ele vem da esquerda para a direita. E aí, nesse caso, se a gente sabe que o norte para cá, está errado, né? Ele está vindo de oeste. E a gente viu na análise junto ao Sol A que ele vai vir de leste ou sul. Então vamos mudar isso para que ele seja leste. Então, a gente tem que fazer um giro de 180 graus. Como é feito isso? Vou aqui em orientação, clico e eu mudo no Z. Vai permitir essa rotação. Que ele girou em torno do eixo Z, eu não precisei fazer nenhum outro tipo de alteração do conjunto edificado. Ele é somente no eixo Z, porque eu estou querendo fazer esse giro desse sentido. 180 graus, dou um OK. Ele vai rodar a simulação agora pensando em que o vento vindo nesta direção. No meu caso, vamos trabalhar aqui dessa forma. Então, o vento vem nessa direção aqui e está interagindo com um bloco edificado. O segundo passo é entender a questão da altura do plano aqui. Ó. Então, é importante você fazer o giro e ver em que altura está isso. Né? O ideal é que ele esteja a metade da edificação, para que você não tenha tantos ruídos ali. Então, basta elevar esse cursor, vamos elevar esse cursor aqui para ficar na metade das edificações. Como é que eu sei que está na metade? Basta aqui, ó. Você está vendo o bloco
e ele está passando pelo meio. Felipe, eu vi esse vazio aqui, esse vazio por conta da modelagem. No outro vídeo a gente pode ver que a gente faz isso dentro do SketchUp, vejam o card aqui, e aí nele você pode trazer essa modelagem, às vezes ela fica flutuando mesmo, então é importante levar em conta isso. Então fiz essa modificação, o vento continua vindo, vou orientar para que eu possa me situar melhor das falas, o norte é aqui para cima, então está aqui minha posição. Então os ventos vindo nessa direção, eles interagem aqui no bloco, a gente já pode entender algumas coisas. Primeiro a questão das velocidades, as velocidades estão abaixo dos 6 metros por segundo aqui no meio dos blocos, olha aqui, principalmente das áreas de azul mais escuro, o efeito de rebatimento, quando o edifício ele bloqueia a ventilação, ele cria aqui, ó, tem canalizações acontecendo, então porque ele vem de leste, então ele canaliza nesse vazio e passa aqui por baixo. E como eu tenho esse espaço aqui, ele vem, esbarra aqui e faz uma nova canalização. Então essas regiões aqui de altas velocidades são áreas que têm maior ventilação, enquanto que essas regiões entre os blocos são áreas de baixíssima velocidade. Então a gente percebe que blocos muito próximos, como esses aqui, eles são extremamente prejudicados quando se trata da velocidade dos ventos. Quanto da velocidade, o ar não consegue entrar e canalizar aqui. Então ele já fica... Essas janelas são janelas de baixa velocidade. Então você não espera que ali tenha ar circulando naquelas áreas com muita velocidade. É interessante observar também essa canalização, ela acontece de forma bem clara quando há uma distância maior entre os blocos, então a gente percebe a vantagem desses blocos mais distantes e a orientação. Percebam que quando eu tenho uma orientação no sentido leste-oeste das menores faces, como essas aqui, ele vai ter uma canalização melhor, o vento vai poder fluir e todo mundo vai ser beneficiado. Além da questão da insolação. Lembre-se que leste e oeste, essas faces menores recebem menos insolação, então por ponte térmica o edifício não fica tão aquecido. Enquanto aqui eu tenho toda uma face que fica aquecida ao longo de toda a manhã e o outro lado pela tarde fica desfavorecido nesse sentido. Então há um prejuízo para olhar essa canalização. Então aqui há um benefício para esse edifício, mas para o outro lado eles ficam extremamente prejudicados. Essa canalização também acontece para cá, essa língua de vento com maiores velocidades aqui. É interessante fazer a comparação com a pressão. Quando a gente vem aqui, pressão, a gente vai poder interagir com a ideia da pressão negativa, lembre-se. Então tem áreas de pressão negativa muito baixas, mais para lá, mas eles vão estar aqui, esses blocos aqui, eles são áreas de pressão positiva. O vento é mais intenso e o ar consegue entrar dentro do edifício. Só que essas áreas aqui são áreas de pressão quase nula, essa região aqui mais interna, então isso vai ficando um pouco prejudicado para que o ar possa fazer essa circulação. A gente vai ter um efeito chaminé, a gente sobe que vai estar girando. Então a velocidade do ar é baixa, a circulação vai ser talvez prejudicada porque não tem essa diferença de pressão com tanta intensidade. Diferente daqui, ó, tem blocos com pressão positiva e pressão negativa do outro lado, quer dizer que há um efeito de passagem forçada da ventilação, como esse outro lado aqui, mas esse prédio aqui por trás, por exemplo, esse bloco já não vai ter essa vantagem porque ele está totalmente em zona de pressão negativa, então já não vai ter uma circulação forçada do ar. Então isso aqui é uma situação para ventos vindos de leste. A gente já consegue perceber de forma mais clara. As vantagens seriam o quê? Aproveitar essa canalização dos ventos de leste e evitar essa orientação das faces menores de norte-sul, que a gente percebe que é prejudicado pela insolação direta. Se nós girarmos isso para que ele venha o vento de sudeste, vamos ver aqui, eu vou na orientação, em vez de 180 graus que ele vem dessa face, eu quero que o vento venha desse canto aqui. Então eu vou ter que dar um giro um pouco maior para que o vento chegue nesse canto aqui do bloco, que é a sudeste. Então, aproximadamente 210 graus para o software. Lembrando que isso é um aproximado. A gente vai poder ver as velocidades aqui, ó, como é que está essa interação. Lembrando, o vento está chegando aqui em diagonal, mudou a forma que ele está acessando. Olha como é que ele está acessando aqui. Ele consegue já acessar melhor entre os blocos. Percebe que a mudança de alguns graus por conta do eixo, ele permite que essa inclinação acesse melhor. Então, favorece a ventilação para esses blocos aqui e também amplia aquela ventilação que estava sendo observada por nós antes. Então, ela passa melhor
aqui nesse conjunto. Entre os blocos, de novo, aqueles que têm um espaçamento maior permitiam uma canalização melhor dos ventos, porém, quanto mais estreito ou barrado, como está acontecendo aqui, ó, tem uma barreira, o vento pode até entrar. Mas quando ele cria uma barreira, toda essa região fica com uma velocidade quase zero. Então isso prejudica bastante a ventilação desses blocos aqui nessa época do ano, em que está sudeste os ventos com maior intensidade. Então percebemos já dois pontos, a insolação e o giro, né? Se eu tenho um espaçamento maior entre os blocos, ponto positivo para a passagem do ar. Se eu tenho uma inclinação dos blocos permitindo essa canalização do ar, também é um ponto positivo para essa passagem do ar. A gente já consegue perceber essas mudanças de forma mais clara quando eu faço esse giro da orientação dos ventos. E aí, pessoal, vocês já pensaram que solução poderíamos pensar para cá? Qual seria a ideia melhor para ajustarmos esses ventos? Então fica para a próxima vermos essas soluções. Até mais!